Aleluia. Amém. Amados, eu vou falar um pouco hoje sobre algo inédito, talvez. Vou falar sobre uma coisa chamada Reino de Deus. Amém? Reino de Deus. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês lá em Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Amém? Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? No versículo 10, Jesus fala: venha o teu reino. Venha o teu reino. Nessa passagem aqui, Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orar. E ele disse: quando vocês forem orar, façam assim. Fala com o Pai, santifica o nome do Pai. E depois ele diz uma coisa: quando orares, diga: venha o teu reino. Jesus sabia que o maior problema do homem era uma coisa chamada independência. E isso tirava o homem do reino de Deus. Por isso ele diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Irmãos, nas nossas orações, quando nós vamos orar, quantas vezes nós oramos assim: Senhor, venha o teu reino. Senhor, em outras palavras, Senhor, governe sobre mim hoje. Jesus, reine minha vida hoje. Jesus, direcione a minha vida hoje. Quantos de nós temos orado assim? Irmãos, nós entendemos o que é reino de Deus? Amém? Entendemos? Sim ou não? Entendemos. Amém? Entendemos o que significa Jesus ser o Senhor? Sim? Amém? Amado, Jesus ser o Senhor significa que Ele é o Rei. Existe um reino, Ele é o Rei. Ele é o governante, é Ele que manda. Amém, irmãos? Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida, da vida dos incrédulos, de todos, porque é dele. Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas. Tudo subsiste por causa dele. Ele é o Senhor, amém, irmãos? Ele é o Senhor. Nós entendemos bem isso? Você entende bem isso? Você acorda, você vai acordar amanhã, pela misericórdia de Deus. Já pensaram nisso? A gente muitas vezes vai dormir à noite. Eu vou dormir amanhã, eu faço. Amados, estamos vivos pela misericórdia de Deus. Respiramos porque Ele quer, porque Ele é o Senhor. Amém? Porque Ele é Deus. Será que nós compreendemos bem o que é isso? Quando vocês acordarem amanhã, antes de fazer qualquer coisa, você pensa: Senhor, venha o teu reino. Você acorda e diz: Senhor, o dia hoje vai ser longo, mas Senhor, vem estar comigo. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós somos assim? É bem verdade que a gente está numa correria, né? É uma correria. Irmãos, não importa a correria, Ele é o Senhor, amém? Ele é o teu Deus, Ele é o teu dono. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus? Levanta a mão. É melhor quem não teve. Teve alguém que não teve experiências com Deus aqui? Amém.
Amados, existe alguma diferença entre experiência com Deus e experiências com o reino de Deus? Existe diferença, irmãos? Sim ou não, irmãos? Podem falar. Existe diferença em ter experiências com Deus e experiências com o reino de Deus? Não é a mesma coisa? É ou não? Vamos conversar um pouco sobre isso. É possível, eu já estou afirmando, é possível ter pessoas que tiveram experiências com Deus, mas não tiveram experiências com o reino de Deus. É possível, eu já estou afirmando, é certo, é certo. Pessoas que Deus fez algo sobrenatural, Deus fez algo, mas essa pessoa ainda não entendeu que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. Essa é a diferença. Conheci muitas pessoas que ouviram Deus falar, Deus apontar, Deus dizer, foi uma experiência com Deus? Foi. Viu curas, viu coisas acontecerem, milagres. No entanto, são rebeldes. Não tiveram experiências com o reino de Deus. Então há uma grande diferença, sim ou não? Apesar de que as duas são experiências sobrenaturais, mas eu diria que a segunda ela é mais eficaz. A experiência com o reino de Deus, ela é primordial. Eu vou citar um caso de uma irmã, um sonho, isso aí eu ouvi em uma ministração. Foi mais ou menos assim. O marido era irmão entre nós, o esposo era irmão entre nós, não é daqui da cidade, é de outra cidade. Mas assim, né, no nosso meio, nesse meio que a gente convive, né, sobre o evangelho do reino, o reino de Deus. E a esposa era de uma denominação. Só que esse casal teve uma experiência não muito boa. Com uma filha com 12 anos, ela faleceu. Aos 12 anos essa filha faleceu. E a esposa se tornou uma mulher rancorosa, chateada, tinha raiva dos irmãos, culpava o marido pela morte da filha. Eles viviam separados, na mesma casa, mas separados. Rancorosa, ela viu, na denominação e até no meio dos irmãos, ela ouviu muita coisa de Deus. Mas só que ela, depois dessa situação, se fechou. Aí teve um dia que ela, sim, há 16 anos os irmãos estavam orando por ela, pelo casal, né, por ela, pela situação. Depois de 16 anos, os irmãos orando, essa irmã entra no quarto dela, fecha a porta e Deus começa a falar com ela. E Deus diz para ela assim: você já me agradeceu pelo tempo que eu permiti você viver com sua filha? Você já me agradeceu pelos momentos bons que você teve com ela durante esses 12 anos? Já me agradeceu? Imagina Deus falando isso. Você já me agradeceu por ter engravidado? Quantas mulheres tentam anos engravidarem, vários anos passam e não engravidam. Você já me agradeceu? Aí não teve outra, né? Essa mulher caiu aos prantos, começou a chorar. E naquele momento ela se levantou, abriu a porta, foi na porta do quarto do marido, pediu perdão por todos os anos que ela culpou o marido, que ela foi rancorosa, dificultou muito a vida do esposo. Irmãos, essa mulher teve experiências com o reino de Deus. Naquele momento ela estava arrependida, dizendo: não é isso que eu quero, eu preciso ser batizada. Aí os irmãos vão batizar ela, sabe o que acontece? Não, mas eu preciso ser evangelizada primeiro. Ela diz na cabeça dela: eu preciso ser evangelizada. Aí os irmãos dizem: não, querida, você não precisa ser evangelizada, a gente batiza, a gente evangeliza depois, porque o reino já entrou. O reino já entrou. Você já entendeu o que era o reino. Ela ali estava disposta a entregar a vida toda ali para o Senhor. Amém? A diferença principal entre experiência com Deus e experiência com o reino de Deus está numa palavrinha chamada governo. Governo. A experiência, para você saber o que é uma ou o que é outra, é aquela onde Deus fala com você e você prontamente obedece. Ou pode não ser prontamente, mas pode ter algum tipo de resistência, mas que você vai, cede e obedece.
Isso é que é experiência. O discipulador falou, o pastor falou, o irmão que está do teu lado falou, e o negócio não entrou, mas aí depois Deus chega e fala com você. Aí você pega e diz: eita, é o Senhor, aí eu vou. Pode ser que você, ao pastor falar, o irmão falar, o discipulador, Deus já fale direto e você já se sujeite. Então aí você teve experiência com o reino de Deus. Amém, irmãos? Vamos para outro texto? Abram aí, por favor, em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, vai ser do 1 ao 30. Amém? Primeiro, Paulo, no versículo 1, Paulo diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. No versículo 2 ele diz: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Ele começa o versículo lá, praticamente no capítulo, no versículo 2, dizendo: olha, eu louvo vocês, eu louvo por isso, porque retendes os preceitos como eu os entreguei. Da mesma maneira que eu entreguei, vocês estão retendo. Só que aí ele vai falar sobre como as mulheres devem se apresentar na igreja. Eu não vou entrar nisso, tá? Lá no versículo 17 é interessante, ele vai falar de outro tema e ele diz assim: nisto, porém, que eu vou lhe dizer, não vos louvo. Ele começa louvando, depois ele diz: nisso, porém, não vos louvo. Nisso o quê? Porquanto vos ajuntai, não para melhor, senão para o pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Versículo 17 ele diz: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo. E quando vocês se ajuntam, não é para o melhor, é para o pior. Bom, se a gente for seguir aqui, ele vai começar a dizer, que ele fala da ceia do Senhor, né? Diz que quando vão ceiar, um chega na frente, come primeiro, não espera pelo outro, se embriaga. Irmãos, tinha irmãos lá na igreja de Corinto, que na reunião da igreja, para ceiar, para estar junto, se embriagavam. Olha que coisa. E Paulo está dizendo: por isso eu não vos louvo. Eu quero já ir para o versículo 30 e dizer assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou que já morreram. Por causa do que, irmãos? Por causa do que? Ele, no meio aqui desse contexto, ele vai dizer que vocês não estão discernindo o corpo. Eu não vou detalhar sobre isso, mas eu quero usar isso para entrar dentro do assunto e continuar. Amados, aqueles irmãos não estavam entendendo o que era reino de Deus, o que era governo de Deus, porque quando a gente entende, a gente se preocupa um pelo outro. A gente tem cuidado um do outro. Eles ali não, eles chegavam, comia logo, não se preocupava. Rapaz, será que o meu irmão, quando chegar depois, vai ter algo para ele? Discernir o corpo, irmão. Somos um. O Senhor governa, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Esperemos. Se preocupa. Quem tem discernimento do reino de Deus, do governo de Deus, está preocupado com o outro. Eu me preocupo com você, meu irmão. Rapaz, será que na hora que vai fazer lá a refeição com coisa, eita, o irmão não chegou, será que ele vai vir? Isso é discernir corpo também, irmãos. É reino de Deus, é entender, é preocupar-se um com o outro. Isso também faz parte. Amém, irmãos? Será que existe, irmãos, entre nós, pessoas que ainda precisam ter experiências com o reino de Deus? Aí é o que eu vou falar pra gente, é uma pergunta pra gente, não sei se... Eu não precisa responder não, responde para cada um, responde aí. Mas será que tem, irmãos? É possível ter no meio de nós? Eu falo assim, mas parece que nós somos, né? Nós não somos a cereja do bolo. Nós somos mais um que estamos aqui, querendo agradar a Jesus. Mas eu vou continuar com a pergunta. É possível, irmão, que exista alguém no nosso meio e não tem experiência com o reino de Deus? Será que é possível? Nos perguntemos, pergunte para você mesmo, não precisa responder. Será que eu entendo o que é reino de Deus? Será que eu entendo o que é governo de Deus? Aí eu faço a pergunta: você já teve experiências com o reino de Deus? Você já teve?
É preciso, irmãos, entender, voltar a atenção para a oração de Jesus. Venha o teu reino. Ele sabia qual era o maior problema do ser humano, ele entendia mais do que qualquer um. Por isso que ele disse, quando vocês orarem, orem assim, venha o teu reino. Precisamos orar mais assim, irmãos. Precisamos lembrar todos os dias ao acordar, Senhor, venha o teu reino, venha sobre mim, Senhor, o teu reino. Amém, irmãos? Irmãos, quantos jovens entre nós, e eu não falo só entre nós aqui em Maceió, mas Brasil afora, foram embora, irmãos, porque não tiveram experiências com o governo, com o reino de Deus? Quantos foram embora? Eu estou falando jovem porque eu vou entrar num dado aqui, mas jovens, velhos, crianças, que não tiveram exemplo. Quantos foram embora, irmãos? Quantos foram embora, né, por aí, por esse Brasil afora, que não se sujeitaram a uma orientação do pastor, do discipulador, do pai, da mãe, do irmão mais velho que estava ali do lado, e irmão que eu falo também, irmão em Cristo também, porque não se sujeitou. O irmão, o pastor, esses que eu acabei de falar aqui, estava preocupado com o quê? Com a vida dele. Aí que eu vou voltar para os jovens. Quantos jovens encheram a cabeça com a coisinha, com a vontade de casar? Eu conheço, infelizmente, alguns que foram embora. E não foi nem querendo casar, foi querendo namorar, irmãos. Essas coisas começaram a entrar na cabeça, entrar no coração. E sabe por que foram embora, irmãos? Foi uma das evidências onde faltou experiências com o reino de Deus. Ou pelo caminho, até teve, mas no caminho não cuidou, não se manteve. Quantos foram embora, irmãos? Infelizmente eu conheço uma pessoa que a idade ia chegando, ela é jovem, a idade ia chegando, e essa pessoa começou a pensar, mas eu preciso casar, eu preciso estabelecer minha família, e a gente disse, olha, não é agora, não é assim, não faça, dependa do Senhor, espere em Deus, Deus tem o melhor, não é, irmãos? Ele tem ou não? Aí o que acontece? Essa pessoa saiu, casou lá fora, tentou voltar, não conseguiu, infelizmente a vida dela hoje não está nem casada mais, está divorciada. E muitos assim. Eu falei um pouco disso no grupo caseiro e a gente teve alguns irmãos ali, né, que saíram, casaram e voltaram pela misericórdia de Deus, irmãos. Eu também conheço pessoas que saíram do nosso meio, foram namorar, casaram e hoje estão na igreja e estão muito bem. Que sorte, né, irmãos? Sorte nada, irmão. Misericórdia de Deus. Foi muita misericórdia a pessoa chegar lá, casar e conseguir a pessoa vir de volta. Porque, irmãos, o casamento é para o resto da vida, irmãos. Eu sempre, quando vou falar disso, eu digo que é a segunda decisão mais importante. A primeira é a sua vida entregue a Deus. E a segunda é o casamento. Queridos, eu quero dizer aqui que a gente não conhece a vida de vocês. Eu não conheço a vida de vocês. Estranho não, eu vou explicar. Eu não conheço o dia a dia de vocês. Eu não conheço o que vocês fazem quando acordam, né? Quando saem. Esses detalhes a gente não conhece. O discipulado, na verdade, é para estreitar isso, é para que haja cuidado, não é verdade? É para que haja ali um cuidado, um crescimento. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho olhos, irmãos, eu consigo ver, irmãos, a prática de cada um de vocês, eu consigo ver o que Juliana faz, acho mais o jovem, vê, está com ela, está vendo, a mãe está vendo, de Apolônio. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque teve uma pessoa que andou no nosso meio e ela disse assim, estava numa situação de pecado, e a gente foi lá confrontá-lo por amor, querido. Se você não deixar de fazer isso, você vai se perder, você está se perdendo. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim, você não conhece o meu coração.
Digo, querida, não preciso conhecer teu coração, eu conheço as suas ações, eu estou vendo. Eu estou vendo suas obras, meu filho. Meu amigo, eu estou vendo. Então, eu conheço as obras e a gente precisa entender umas coisas aqui, ó. São os frutos de vocês que vai determinar, que vai me dizer se o reino de Deus está evidente ou não na sua vida. Não é verdade? É o que você faz, é o que você diz, é através de como você anda que nós dizemos, não, aqui o reino de Deus é evidente, está acontecendo. Opa, aqui não está acontecendo. Amém. Vini disse que uma prova disso é: se vocês fossem filhos de Abraão, andariam nos passos de Abraão. Ou seja, praticavam, faziam as mesmas obras. João 8, né? Amém. Irmãos, preste atenção, não se enganem. Quantos de vocês, ao ser pregado o evangelho para vocês, vocês ouviram dizer uma coisa: ah, minha vida está difícil, está complicada, eu vou buscar Deus e vai melhorar? Quantos ouviram assim, ó, quando você vir para o reino de Deus, vai tudo ficar melhor, viu? Quantos ouviram isso? Então, quando eu me converti, a minha vida passou a ser mais atribulada. Eu tive perseguição, eu tive gente falando mal de mim, eu tive gente dizendo que eu fiquei doido. Eu comecei a pensar um bocado de coisa e parece que a pressão aumentou. Quando a gente se converte, irmãos, isso é vital que aconteça. Mas não se enganem. Se você está tendo uma vida fácil, uma vida sem muita pressão do mundo, dos pais, ou não sei, não se enganem. Ou melhor, se você tiver uma vida assim, é porque tem alguma coisa errada. Porque para você seguir a Jesus, principalmente hoje, as pessoas não entendem, elas vão te perseguir. Tem um texto que diz, se eu não me engano, em Timóteo, que diz assim: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Lembram desse texto? Eu já ouvi esse texto. Irmãos, tem outra forma de viver em Cristo se não for piedosamente? Existe diferença entre conversão e consagração? Há quem diga que há. Mas a nossa consagração foi no dia do batismo da gente. Ali você se entregou por completo. Ali você entregou de fato sua vida. É por isso que a gente precisa relembrar. O reino de Deus, eu preciso estar lembrando todos os dias. Eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Amém? Não se enganem. Deus vai permitir situações para que a sua fé seja provada. Amém? Você vai passar porque Ele quer que você seja provado. É fácil dizer que Deus é o Senhor, mas na hora de renunciar, na hora de abrir mão. Eu brincando no grupo caseiro, eu estava falando, eu disse, aí eu cheguei para um pessoal lá que gosta muito de café, eu disse: Deus, você tem que renunciar ao café. Lá, vigié, diga agora. Aí eu digo: não, devagarinho, Jesus. Que devagarinho? Eu estou dando exemplo do café, mas é tudo, irmãos, é tudo. Tudo é dele, amém? Tudo é dele, é para ele. Eu vou fazer mais algumas comparações. Qual a diferença, irmãos, entre as religiões que conhecemos, que tem por aí, e nós cristãos? Tem algumas religiões que trazem vários códigos de conduta moral, não é verdade? Talvez até a maioria delas. Meditações. Tem gente que, quando se converte a uma religião, vai para um canto isolado e fica lá só sentado, meditando. Mantras intermináveis. Você sabe o que é mantra? São algumas repetições, você fica ali falando, não sei o que, repetindo. Catequese. Repetições. Irmãos, Jesus não está muito preocupado se você memoriza ou não, se você lê ou não. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que meditar, ler, repetir, fazer a catequese, eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas para que serve isso se não tem prática? Não serve. É como se fosse mais uma religião, entende? Jesus não fundou o cristianismo não, irmãos. Cristianismo não é mais uma religião, não. As pessoas têm chamado aí, né, dos cristãos de estarem no cristianismo. Nada disso, irmãos.
Jesus, ele é rei, ele é Senhor, ele é Deus Todo-Poderoso, ele não fundou religião nenhuma. Amém? Não existe cristianismo, como existe islamismo, budismo, sei lá o que mais, tantoísmo. Nada disso. Jesus, ele está interessado se você faz ou não. Jesus está interessado se aquilo que você aprendeu, se aquilo que você ouviu, você está colocando em prática ou não, irmãos. Amém? A catequese é importante, a leitura e a meditação são importantes, mas tudo isso precisa desembocar em algo prático. Se você não praticar, não adiantou, irmãos. Lemos em Hebreus que a palavra ela é viva. Como ela é viva? Se eu leio e não faço. Mas ela é viva, viu, irmãos? A palavra de Deus é viva. Amém? Está lá em Hebreus 4. Se não desembocar, meu irmão, a leitura da palavra, o entendimento do reino de Deus, se não desembocar em prática, em mudança de vida, não adianta. Não serviu. Eu quero ler para vocês aqui uma versão, acho que é uma versão, do livro de Colossenses, né? Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim, que expressa exatamente essa vida prática. Preste atenção. Portanto, ao receber a Cristo Jesus, o Senhor, ande em união com Ele, refletindo o seu caráter nas coisas que você faz e diz, vivendo vidas que levam os outros para longe do pecado. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Portanto, ao receber a Cristo Jesus, o Senhor, ande em união com Ele, refletindo o seu caráter nas coisas que você faz e diz, vivendo vidas que levam os outros para longe do pecado. Que interessante, né? Isso aqui ele fala bem. A pergunta que eu digo, Henrique, a minha vida inspira outros a irem para longe do pecado, a se aproximarem de Cristo? A sua vida, a vida de vocês, inspira outros a irem para longe do pecado, a se aproximarem de Cristo? Sim ou não? Sim? Precisa melhorar? Amém. Irmãos, é essa a diferença entre um discípulo de Jesus e um frequentador de reunião, em um participante de religião. Qual é a diferença? A diferença é que a sua vida tanto agrada a Deus ou reflete Cristo, que faz com que as pessoas digam, eu quero aquilo para mim, eu quero viver dessa maneira. Essa é a diferença, irmãos, entre alguém que se diz discípulo de Jesus e alguém que é só um frequentador, que vem só aos domingos. Hein, irmãos? O objetivo, bota aí na sua cabeça agora, o seu objetivo, o meu objetivo é refletir a vida de Cristo. Você precisa refletir a vida de Cristo. As pessoas, quando olharem para você, precisam ver Cristo. Quando as pessoas olham para você, eles veem Cristo ou veem Dileuza? Quando olha para você, o que é que ele vê? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, as pessoas que estão perto de você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Amor, quando você olha para mim, tem alguma coisa em mim que você olha que lembra de Jesus? É um exercício bom para fazer, sabia? O que é uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo? O que seria? Irmãos, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, não é uma mulher, um homem que com a voz alterada diz, eu, Senhor, vos digo. Isso não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ou uma pessoa também com a voz alterada, faça orações infinitas e intermináveis. Isso não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode até emitir algum som diferente, alguma coisa ali,
Mas não é propriamente isso, irmãos. Eu vou dizer o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que pratica a palavra de Cristo. Amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que se sujeita ao senhorio de Cristo. Amém, irmãos? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que faz aquilo que o Senhor manda. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Obedecer ao Senhor é como o Espírito Santo. Não tem como, irmãos. Pela sua vontade, você não vai fazer o que o Senhor mandou fazer. Precisa estar cheio do Espírito Santo, amém? Amém? Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é ser cada vez mais parecido com Cristo. E mais uma vez repito, a oração é importante, a meditação da palavra é importante, mas se isso não desembocar em algo prático, na minha vida, na sua vida, não serve. É só um conjunto de regras, não serve. Avalie sua vida, você está praticando? Amanhã quando você acordar, diga, eita, eu estou praticando. Avalie, irmãos, precisa ser prático, amém? Diante de uma palavra dessa, o que fazemos? Um tempo atrás eu dizia, você vai ficar curtindo a dor de cotovelo, isso é coisa de velho, né? Você vai ficar curtindo aí? Não, se arrependa, haja, Deus não quer que você fique ali. Amados, essa vida prática, essa vida cheia do Espírito Santo, que entende o governo de Deus, o reino de Deus, se não me fizer um homem diferente, um presbítero diferente, um discipulador diferente, um marido diferente, uma esposa diferente, se não fizer uma esposa que se sujeita ao seu marido, uma esposa que reverencia o seu marido, um filho que obedece aos pais, que reverencia os pais, se ser cheio do Espírito Santo, né? Se isso não desembocar nessa mudança, queridos, não adianta. Quem entendeu o reino de Deus, quem entendeu o governo de Deus, muda, se transforma. Amém, irmãos? É algo sobrenatural. Você consegue perdoar, irmão. Você consegue amar quem não te amou. Você consegue fazer o que Jesus mandou fazer, perdoar 70 vezes 7. Amém, irmãos? Mas só consegue quem entendeu o reino de Deus, quem entendeu o governo de Deus. Quando você tiver com dificuldade de obedecer alguma coisa do Senhor, é porque pare e diga, não, peraí. Pare e pense assim, peraí, Ele é o Senhor. Isso é palavra de Deus. Não haja por impulso, não haja chateado. Pense, eu sou um discípulo de Jesus. Amém? Eu sou um discípulo de Jesus. Eu preciso obedecer. Não tem outro caminho para mim. Queridos, não tem outro caminho para vocês. Amém? Diga aí para o seu irmão, não tem outro caminho para você. Não tem outro caminho para você. Amém? Só um caminho, é Jesus. Amém, irmãos? É o único, e esse é o caminho que você está, que você vai permanecer. Amém? Aleluia. O que denuncia que a gente compreende ou não o reino de Deus é fazer com que a gente, seja diferente. Mas diferente como? Diferente de mim, irmãos. Diferente do mundo, igual a Jesus. Amém? Semelhantes a Jesus. Amém? Se o reino de Deus não fizer com que eu me torne um empregado diferente, um patrão diferente, se não fizer, irmãos, se não desembocar em uma pessoa, por exemplo, que administra bem as suas finanças, por exemplo. E aqui às vezes é um calo, né? Como é que a gente tem feito isso? Temos administrado bem nossas finanças? Se entendermos o reino de Deus, nós vamos procurar saber qual é a vontade de Deus. Eu não estou assim, não é uma pergunta assim, mas o que você tem feito com o recurso que o Senhor tem colocado em sua mão? Você tem honrado ao Senhor? Sim? Ou você gasta tudo com você? Ou a situação financeira está tão embolada que, eita, não sobra? Como é que é?
Isso faz parte do reino de Deus também, viu, irmãos? Viu, irmãos? Faz parte do reino de Deus também. Tudo é dele, tudo é para ele. Amém? Queridos, e esse crescimento à semelhança de Cristo, quando é que termina? Pode falar. Quando estiver face a face. Quando vocês receberem corpos glorificados. Até lá, essa caminhada, esse crescimento nunca acaba. Isso é que a gente deve perseguir todos os dias. Entender o reino de Deus e aplicar na vida. Amém, irmãos? Vocês precisam entender, irmãos, que o maior interesse aqui de Vinícius, meu, dos discipuladores, na verdade o interesse de Jesus, não é reunião, irmão. É muito bom a gente estar junto aqui, não é bom? É bom ouvir a palavra do Senhor, louvar, mas isso não é o que mais me anima. Você sabe o que é que me anima? É ver uma vida transformada. É ver Cristo crescendo. Você olhar o irmão falando de Cristo e você vê brilho nos olhos dele. Isso me anima, irmãos. Isso deveria animar você, ou anima você. Isso anima você? Sim ou não? Eu lembro como hoje Vinícius falando das bodas dele com Dileuza. Disse que olhou assim para Dileuza. Quando viu Dileuza falando do reino de Deus, aí viu os olhos brilhando, aí se apaixonou, não foi? Se apaixonou, aí pegou. Não foi? Então, queridos, é o brilho nos olhos com relação ao deslumbre que é o reino de Deus. Quem se depara com o reino de Deus, irmãos, fica encantado. Na melhor versão dessa palavra aí, né? Fica deslumbrado. Não quer outra coisa. Amém? Concluindo, irmãos, essa mudança precisa ser visível. Essa mudança eu preciso ver na vida de vocês, a sua prática. Isso desemboca, sabe em quê? Em serviço na igreja. Aquele que entendeu o reino de Deus se preocupa com o irmão. Aquele que entendeu o governo de Deus e coloca isso em prática, isso redunda, irmãos, em serviço, em obra. Imaginem um casal que teve um filho. Esse filho nasceu, coisa mais linda ali, cadê os meninos? Estão por aí, as coisinhas fofas, estão por ali. Aí, pequenininho, precisa quase que 100% da ajuda dos pais, né? Para comer, para dormir, para tomar banho, para se trocar. Mas essa criança cresce. E o passar dos anos faz com que ela comece a falar, né? No começo ela fala meio... Depois começa a falar papai, mamãe. Daqui a pouco começa a falar frases inteiras. Cresce. Aí já não precisa tanto da ajuda do pai para ir ao banheiro, né? Mas a gente sempre dá aquela conferida, né? E aí, como é que tá? Né? Tomou banho e tal, cresceu. Uma hora ele vai se tornar um adulto, irmãos. Vai se casar e vai o quê? Gerar outros filhos. Irmão, seria muito estranho se uma criança, essa mesma criança, nesse exemplo aqui, nascesse, tivesse com 18 anos e ele tivesse papá, mamãe. O que vocês iam dizer? Não era estranho, irmãos? Muito estranho. Você ia pensar assim, não, tem alguma coisa errada. Meu filho tá meio, né? Não tá normal, não. Você vai buscar um médico, não é? Para saber qual o problema com o filho. É claro que você vai esperar chegar aos 18 anos, né? Você viu isso antes. Mas já exagerei aqui, já. Irmãos, eu vou fechar dizendo o seguinte: no reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. Na igreja é a mesma coisa. Irmãos, Jesus passou 3 anos aproximadamente para formar os apóstolos, irmãos. 3 anos. Alguém poderia dizer, mas era Jesus, né? Jesus é Jesus, não é? Nós somos quem, irmãos? Não somos discípulos dele? Não precisamos imitá-lo? Sim ou não? Amados, 5 anos, 6 anos, queridos, já era para essa turma que está aí já ser adulto. Está cuidando de outros, irmãos. O que é que está acontecendo? Precisamos olhar o reino de Deus. Jesus, governe minha vida, venha o teu reino, Senhor. Eu quero desocupar o colo, eu quero dar para outros que vão chegar, é o melhor, eu quero alcançar outros. Amém, irmãos? Entender o reino de Deus significa servir a igreja, sendo um discipulador, sendo alguém que vem aqui, ó, e arruma esse canto aqui, ó. Hoje ficou bem arrumadinho, quem fez foi o irmão aí, foi eu não. Arrumou aí, ó. Então, queridos, é isso.
Já pensou? Eu não sei se uma mãe aqui já fez isso, mas você perguntar para o seu filho de, sei lá, tem quantos anos, Gabriel? 18? Filho com 18 anos, vai no banheiro, ei filho, limpou direitinho aí? E aí filho, como é que tá? Não é estranho? Deixa eu conferir. Irmãos, isso é quase a mesma coisa de você chegar para um irmão que está com mais de 5 anos e está perguntando: querido, você leu hoje a palavra, querido? Querido, você orou hoje, irmão? Queridos, a gente pergunta isso para quem nasceu agora. E interessante, que quando se converte logo, parece que a gente ora mais, né? Ora um bocado, lê a Bíblia, não sei o quê. Aí o tempo vai passando, a gente vai atrofiando. Isso está errado, irmãos. Está errado. A gente deve seguir o crescimento natural, assim como um bebê nasce e tem um crescimento natural, a vida espiritual é da mesma forma, é da mesma maneira, irmãos. E sabe por que isso acontece? O que o Senhor tem falado muito no meu coração é porque a gente não está entendendo bem o reino de Deus. Se você entender e colocar em prática, você vai seguir esse curso natural. Amém? Amém, irmãos? E uma frase que eu ouvi diz assim: no reino de Deus não existe estacionamento. Alguém já deve ter escutado. No reino de Deus não tem estacionamento. Se um dia você estacionar, você vai receber um bilhete. Quando você pegar esse bilhete e olhar para o bilhete, o que vai estar escrito lá? Morto. Deveria. Né? Deveria, né? Deveria. Queridos, não existe estacionamento no reino de Deus. A caminhada com Deus já está dizendo, é uma caminhada. Eu estou caminhando com Deus. Estou caminhando com Deus? E agora? Agora eu estou caminhando. É uma caminhada, irmãos. Caminhada com Deus é andar, é uma coisa que está acontecendo. Caminhando. Quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e da terra, lá tem ide, né? Mas no original tem indo. Lá o verbo está no gerúndio. Você sabe o que isso significa? Português, ó. Significa ação contínua. Isso está acontecendo sempre. Se a gente para, irmãos, a gente pode ser um daqueles que Paulo falou. É por isso que há entre vós fracos, doentes e uns que já morreram. Vamos acordar, irmãos, amém? O reino de Deus, venha o seu reino, Jesus. Nós somos igreja do Senhor. Isso aqui é para estar explodindo, irmãos. É para a gente estar cheio. É para chegar aqui e contagiar. Eu sei, irmãos, que a gente passa por dificuldade. Amados, olhem-nos para Jesus. Vamos entender o reino dele e vamos praticar, amém? Vamos sair daqui hoje dizendo: Senhor, venha ao teu reino. Amém? Vamos sair daqui hoje dizendo: Senhor, governe sobre mim, Senhor, hoje, amanhã, depois de amanhã, agora. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Que o Senhor nos ajude para a glória dele. Amém? Aleluia.